Boa noite para todos vocês com mais um podcast. Como eu sempre digo, é muito recompensador para nós quando a gente passa pelos lugares e as pessoas falam: eu assisto todos os podcasts, eu revejo. Ontem mesmo uma pessoa eu estava assistindo o número 10. Nossa, a gente já está em 59. Já estamos no número 59. E aí a pessoa dizendo: eu fui rever o número 10. Muito bom isso. Então, boa noite para vocês. Hoje, com um tema tão importante, os 10 mandamentos e Jesus. Este é o tema. Vou falar então com a mesa. Apóstolo Jonas, boa noite. Boa noite para todos vocês. Estamos juntos, mais um dia. E pastor Vinícius. Mais uma vez, né? Boa noite, muito bem-vindos. Obrigado por estarem conosco aqui mais uma vez. E ele já vai dar o recado. Para o pessoal não esquecer, a gente tem visto, graças a Deus, cada dia mais a audiência aumentando no podcast, nas programações matinais de devocional e também de textos específicos no final do dia. Mas o pessoal ainda não está conforme a gente tem pedido, e por isso que fica repetitivo. Não deixe de curtir, não deixe de compartilhar e se inscrever no canal e acionar o sininho, porque isso ajuda demais a gente. Você não paga nada por isso e você ajuda tanto o canal a crescer, a ser visto pelo YouTube como uma programação relevante e, principalmente, você está divulgando a palavra de Deus. Essa semana nós estamos com uma série de novidades e você tem que aproveitar e nos ajudar. Divulga aí para a tua família, para os teus parentes, para os teus amigos e vai curtindo. A gente vê lá, né, pastora? Às vezes 1.000 e tantas pessoas, 2.000, 5.000, 10.000 pessoas vendo, graças a Deus. De curtir. Mas curtir metade, 1/3. Então, poxa, ajuda. Se você está gostando e a gente vê que o pessoal está recorrente, curte, compartilha, se inscreve e aciona o sininho, que você vai ajudar bastante. E eu estava comentando que quando nós somos espectadores, né, quando a gente vê, eu por muitas vezes negligenciei outros canais, sabia? Eu entrava e gostando, esquecia de me inscrever, gostava e não apertava. Agora eu faço, viu? Agora, quando eu entro no canal de pessoas que para mim são importantes, eu vou lá, eu curto, eu me inscrevo, falo: puxa, eu não imaginava que isso era tão importante para o trabalho mesmo, para o trabalho da gente. É uma questão de poder abrir mais para mais pessoas. Eu tenho certeza que os seus seguidores somente não chegaram nesse ponto ainda de curtir todos os dias, porque também não tinha esse entendimento. Como eu, né? Como você. Então, vale a pena, se você entende como relevante esse trabalho, pense naquelas pessoas que não estão tendo acesso a ela, entendeu? Ela é gratuita, ela pode chegar a 100 milhões de brasileiros. Então, só depende de nós, de você, de nós, fazermos um bom trabalho e você disseminar esse trabalho. Faça isso. Mostre para as pessoas que tem muita gente precisando ser salva. E não é salva da morte física. Ser salva no seu dia a dia, entendeu? Muitas pessoas em depressão, muitas pessoas com peso muito grande nas suas costas e não sabendo como se livrar disso. Por favor, façam isso. Pessoa simples, exato, né? Clicar aí no joinha, né? Clicar assim. Você ajuda uma série de coisas no canal. O YouTube ele tem um sistema que ele entende quando, por exemplo, você procura muito assuntos ligados à religiosidade, a jejum, a oração, a determinados temas bíblicos em um outro canal. Então, quando muitas pessoas clicam lá no joinha, ele entende que aquilo é legal e sugere para outras pessoas que estão lá no YouTube também: olha, a pastora Naira Pedrini tem algo também legal que você pode gostar. E com isso, um puxa o outro puxa um, não custa nada e ajuda demais a palavra de Deus a ser disseminada. Esse é o tempo. Não esqueça que esse é o panfleto do século XXI. Verdade. Antigamente a gente entregava panfleto na rua. E esse é o panfleto hoje do século XXI. Bom, como eu estava falando, Deus tirou... Você viu as festas? Se não viu, veja o podcast sobre festas. Então, Deus queria muito que o povo chegasse no Monte Sinai, libertos, completamente libertos. E agora ele começa a entregar outro nível de coisa. Primeiro, o foco era resgate, salvação. Agora, chegando lá no Monte Sinai, foi
a festa, né? A festa de Pentecostes, em Êxodo 19, de Pentecostes, em Êxodo 19. Chega lá, em Êxodo 20, Moisés ainda está lá no monte, ainda está lá em cima. E Deus entrega algo muito precioso que ficou na arca durante muito tempo, o tempo todo em que existiu a arca, as tábuas da lei, escritas por ele. Aí eu lanço a primeira pergunta aqui. O que foi escrito pelo dedo de Deus, vocês acham que é revogável? De forma alguma. Nunca, né? Ele não ia escrever com o próprio dedo, como está escrito, é o dedo de Deus. Deus não escreveu uma vez. Ele podia dizer, sabe de uma coisa, Moisés, você quebrou a tábua, não é tão importante assim, só vai ser importante até o meu filho vir. Então, vamos fazer o seguinte, não precisa escrever de novo, não. Deus deu para Moisés. Moisés quebrou a tábua num acesso de ira. E aí Deus falou, sobe que você vai de novo receber. Eu vou escrever de novo. E de novo, quem escreveu foi Deus. Então, algo que Deus escreveu por 2 vezes, eu me questiono, né? Eu questionei a mesa, agora eu sempre me questionei por que as pessoas acham que os 10 mandamentos eles foram revogados, que agora só tem um mandamento, que só tem no máximo 2 mandamentos, né? Honrar pai e mãe e amar o próximo. Então, porque foi Jesus que disse, mas hoje a gente vai ouvir Jesus falando de cada um. Eu queria dizer que os 10 mandamentos são conhecidos na cultura judaica como o Código do Sinai. Inclusive, tem um livro, não estou falando para você ler, não, é um livro para quem estuda, mas o Código do Sinai fala de leis, assim, não é leis, né? Os 10 mandamentos, ele é um direcionamento de como se comportar com Deus e com os outros. Porque você tem metade de como eu devo me comportar com Deus e a outra metade, os outros 5, como eu devo me comportar com o meu irmão. E você deve estar cansado de ouvir que forma a cruz, né? O meu relacionamento com Deus, de baixo para cima, e o meu relacionamento com o meu irmão, de mim para com o meu irmão e do meu irmão para comigo. Então, forma uma cruz. Então, já formou uma cruz aí, né? Acha que, então, os 10 mandamentos, eles caíram por terra? A gente tem que ouvir Jesus falando. Mas eu gostaria que um de vocês dois pudesse ler para mim Mateus 5, de 17 a 19. Não penseis que vim revogar a lei ou os profetas. Não vim para revogar, vim para cumprir. Porque em verdade vos digo, até que o céu e a terra passem, nem um i ou um tio jamais passará da lei até que tudo se cumpra. Aquele, pois, que violar um destes mandamentos, posto que dos menores, e assim ensinar aos homens, será considerado mínimo no reino dos céus. Aquele, porém, que os observar e ensinar, esse será considerado grande no reino dos céus. Porque vos digo, o 20 também? Não, até o 19 mesmo. Então, aqui Jesus já respondeu, que ele não veio revogar nada. Ele veio simplesmente, como ele diz aqui, ele veio cumprir. Ele veio cumprir e ele está falando que todo aquele que desobedecer a um desses mandamentos, ainda que dos menores, e ensinar a outros a fazerem o mesmo, será chamado de menor. E quem cumprir será chamado de maior no reino dos céus. E ele está falando dos 10 mandamentos. Porque a gente, aqui em off, né, faz a pergunta que você estava comentando aqui com a gente sobre o que tem, né, na cultura judaica. A gente sabe que para eles existem cerca de 613 mandamentos entre fazer e não fazer. E lógico, e aí a senhora estava até comentando que isso é lógico que não tenha uma base nesta nossa Bíblia, né? Isso é algo relacionado a costumes e etc. Preceitos de homens, como Jesus mesmo diz. Preceitos que chegam... esses 613 mandamentos, eles têm 2 processos. O primeiro processo, mecanizar, você faz automaticamente, e escravizar, porque são coisas que meio que sem sentido e que escraviza, e Jesus mesmo veio dizer, peraí, eu não falei nada disso. Então, é acrescentando o que Deus falou. O que Deus falou, olha, está aqui, são os 10 mandamentos. Então, a gente chega aqui à conclusão de que os 10 mandamentos, eles foram dados por Deus, Jesus veio para cumpri-los e ensiná-los a cumprir.
Porque ele cumpriu os 10. A gente vai ver aqui que Jesus cumpriu os 10, não precisando. Ele cumpriu os 10 para ensinar a gente a cumprir os 10. Né? Então, vamos lá para o primeiro mandamento, que está em Êxodo capítulo 20. Êxodo capítulo 20, lá estão os 10 mandamentos. Então, onde vocês lê para mim, o Vinícius, se puder, Êxodo 23, e o Jonas, Mateus 4:10. 23? Não, 20, capítulo 20 de Êxodo, versículo 3. E o... Êxodo. Não, eu vou no Mateus aqui. Êxodo 20, capítulo 20, Mateus. versículo Não, 3. Êxodo 20, versículo 3. Mateus Não terás outros 4, deuses diante de mim? Isso, Só isso? Mateus 4, versículo 10. Então, leia. por favor. Êxodo 20, versículo 3. Não terás outros deuses diante de mim. Isso, primeiro mandamento. O primeiro mandamento é: não terás outros deuses diante de mim. E o que Jesus diz sobre isso? Em Mateus 4:10. Quando sendo tentado por Satanás, ele diz: então Jesus lhe ordenou: retira-te, Satanás, porque está escrito: ao Senhor teu Deus adorarás e só a ele darás culto. Então, Jesus usou o quê? Para expulsar o diabo. Ele usou uma palavra, ele disse: está escrito. Aí ele é a própria palavra. Jesus é o verbo que se fez carne. Mas ele está dando uma dica para você. Gente, está escrito, olha como eu estou usando os 10 mandamentos, inclusive para expulsar o diabo daqui. Eu estou dizendo para ele que eu só adoro ao Pai. É a única adoração, é o único a quem eu me dobro, é o único diante do qual eu me prostro. Então, Jesus já respondeu sobre o primeiro mandamento. Esse está... Ok, a gente vai aqui colocar o checklist. Então, o primeiro mandamento, ok, Jesus falou sobre ele. Já que o Jonas está em Êxodo 20, agora, ainda no versículo 4, que está escrito: não terás outros deuses diante de mim. E a segunda parte, não farás... Não farás para ti imagem de escultura, nem semelhança alguma do que há em cima nos céus, nem embaixo na terra, nem nas águas debaixo da terra. Exatamente. Vamos ver o que Jesus fala em Lucas 16:13? É claro que Jesus está falando nessa passagem sobre Mamon e o dinheiro, mas se aplica a qualquer coisa. Lucas 16:13. Ninguém pode servir a 2 senhores, porque ou há de aborrecer-se de um e amar a outro, ou se devotará a um e desprezará o outro. Não podeis servir a Deus e às riquezas. Isso, então, como eu disse, esse texto ele está falando sobre Mamon, sobre as riquezas, mas se aplica a tudo na tua vida. Não tem como você adorar 2 deuses. Não tem. Ou você vai aborrecer a um ou ao outro. Ou você adora só a Deus e pronto. Sabe, o Senhor ele fala em Jeremias capítulo 10, ele fala sobre esse tipo de adoração. Só que as pessoas só tomam como ídolo você adorar a outro Deus, a santos e etc., esquecendo que você tem os seus próprios ídolos. Então, o que é um ídolo na tua vida? Tudo aquilo que você põe em primeiro lugar, tudo aquilo que você idolatra, tudo aquilo que a gente costuma dizer, né? As pessoas, às vezes, se corrompem com a própria bênção. Verdade. Aí você pede a bênção para Deus, aí Deus te abençoa, Deus te dá, uma prosperidade tal, que você pode viajar muito, que você pode ter sua casa, não sei o quê. Ao invés de você ter essa bênção, mas sabendo que Deus é em primeiro lugar, aí você não tem mais tempo para Deus, porque você viaja tanto, você vai tanto para a sua casa de praia ou de campo, que você não tem mais tempo de ir para a casa de Deus. Aí eu digo que tem muitas pessoas que se... É o exemplo de Salomão. Salomão se corrompeu com a própria bênção. Aí, quando você lê Eclesiastes, capítulo 1 e 2, você vê uma lista de Salomão dizendo: eu fiz para mim isso, eu fiz para mim aquilo, eu fiz para mim aquele outro. Aí, depois, no final, ele fala assim: sabe uma coisa? Tudo isso é vaidade, porque eu não cuidei da minha vida como o meu pai cuidou da vida dele com Deus. Eu coloquei as riquezas, eu coloquei as mulheres, eu coloquei todas as coisas acima de Deus, ocupando o meu tempo completamente. Esse é um tema da gente ter que gerenciar, não só as nossas emoções, mas o nosso tempo. Né? A gente dá o dízimo no dinheiro,
E o dízimo do tempo? Como é que está, né? Você tem o dízimo das redes sociais, você tem o dízimo daquilo que importa para você, tem o dízimo do teu trabalho. É verdade, você passa mais tempo no teu trabalho, quem trabalha fora, do que na sua casa. Você tem que ter tempo do trabalho, tem que ter o tempo da família, mas e o tempo com Deus? Tem o tempo das tuas redes sociais, mas e o tempo com Deus? Ficou esmagado ou inexistente? Então, isso é adorar outros deuses, né? Aquele até quase que já é um jargão gospel, né? De você dar mais ênfase à bênção do que ao Deus da bênção. Do que ao abençoador. O abençoador, aquele que te deu todas as coisas. Você acaba... Tem uma parábola que fala sobre isso, né? De Jesus explicando aquela questão, convidando. Eu estou muito ocupado com isso, eu estou muito ocupado com aquilo, eu estou indo na casa que eu ganhei, eu estou indo para uma viagem que eu consegui, eu estou com a família que o Senhor me presenteou, a esposa ou o filho, seja lá o que for, que eu clamei a vida inteira. Só que aí eu uso isto, que foi a bênção, como uma desculpa para não ter tempo para estar com aquele que todas as coisas nos deu, né? Eu que nunca sou muito polêmica, eu vou abrir uma polêmica. Eu conheço situações exatamente que você falou, que a pessoa não podia engravidar, queria muito filho, e de repente Deus vem o milagre. A pessoa orou e vem o milagre. Eu vejo uma Ana que não se corrompeu com a bênção, a mãe de Samuel. Mas muitos eu já vi com esse tipo de comportamento. Olha, a pediatra falou que até os 6 meses o meu filho não pode ir para a igreja, não pode ir em ambiente fechado. E aí a pessoa fica 6 meses sem vir para a casa de Deus. Como assim? Peraí, de onde que veio isso de que uma criança não pode estar até os 6 meses em nenhum local? Não estou falando só de igreja, nenhum local. Eu lembro que a minha irmã fez mais ou menos isso com a minha sobrinha. Então, ela super, hiper protegeu. Aí, no aniversário de 1 ano dela, foi uma catástrofe, porque tudo era tão esterilizado, ela era tão fechada, que no aniversário de 1 ano, ela pegou uma infecção na garganta, assim, tão violenta, que veio uma íngua assim para fora, absurda. E o pediatra brigou com a minha irmã, falou assim, sabe o que é isso? É falta de contato com o que precisa. Ela precisa ter contato com o vírus, com o mundo. Você isolou. Uhum. Então, aí eu estou dando um exemplo radical. Prefiro dar exemplo da minha própria família do que falar, conheço uma pessoa. Não, eu prefiro dar o exemplo da minha própria família e dizer que, às vezes, a gente se corrompe com a bênção e cria um ídolo dentro do teu coração, não é? Então, a questão dos 10 mandamentos... eu tenho uma visão disso que eu acho que é interessante. Quando, tomando como exemplo, né, a libertação do povo no Egito, que de fato o primeiro passo foi uma libertação, né, em seguida Deus os levou, os conduziu para o deserto, porque ali começaria então todo um treinamento de vida espiritual, todo um treinamento de dependência de Deus. Os 10 mandamentos foram os primeiros passos, vamos dizer assim, para que o povo começasse a entender que após uma libertação vem o crescimento, vem o amadurecimento, o conhecimento. E muitas vezes nós, filhos de Deus, nos convertemos, passamos por uma libertação e em seguida queremos já, nos comportarmos como pessoas adultas, maduras, quando na verdade começa um processo de aprendizado gigantesco. Eu vejo esse primeiro passo ali no Monte Sinai como Deus querendo mostrar para o povo que ele de fato estava pendente daquele povo. Não se preocupem, eu estou pendente de vocês e cuidarei para que vocês sejam bem-sucedidos nesse deserto, tanto que sobrevivendo, como se alimentando diariamente, como sendo cuidados para que não haja enfermidades, para que todo o material de vocês não se desgastem. Mas é exatamente a questão de um aprendizado da dependência dele. Tudo que Deus espera de nós hoje é que a gente conheça esses princípios, esses preceitos, as leis, para estarmos conectados. Deus não gostaria que nós estivéssemos desconectados, mas nós estamos no mundo, nós estamos ainda numa terra caída,
Nós estamos ainda com o pecado ao derredor da gente o tempo todo, Satanás também cirandando o tempo todo. Então, é um privilégio a gente poder ter conhecimento do que vocês estão ouvindo hoje, aprendendo, para que vocês se protejam, para que vocês entendam que... Quando que termina esse momento de crescimento? Nunca. Por que não termina? Porque o crescimento foi estipulado à estatura do varão perfeito, até alcançar tudo de Jesus, o caráter, o conhecimento, a servidão, o amigo, o misericordioso, o longânimo. Puxa vida, tem tanta coisa para a gente aprender. Então vamos juntos, vamos pegar o povo aí nesse momento do Sinai ali e vamos ver como é que eles trataram, o que eles fizeram. Eu considero... O que eles fizeram, infelizmente, a resposta veio assim, na lata. E fizeram foi com que Moisés se irritasse e quebrasse as tábuas, né? Já quebraram, né, com um bezerro de ouro. Mas o que eu quero dizer assim, que muitas pessoas que dizem, os 10 mandamentos agora só tem 2. Jesus só falou do que ele é, de todos, qual é o mais importante. Mas ele não revogou os outros. Uhum. Porque os 10 mandamentos eu considero como sinalização numa estrada. Então, a estrada, se eu prestar atenção, eu não vou correr nenhum tipo de acidente. Eu vou saber que daqui um pouco tem uma lombada, eu vou saber que eu preciso reduzir a velocidade, porque ali está escrito, porque tem uma curva perigosa, ou tem qualquer outra coisa perigosa, tem a travessia de animais. Então, eu vou ter todos os avisos para eu não ter um acidente. Os 10 mandamentos, nós temos uma estrada. A gente pensa que é muito tempo, é pouco tempo. Nossa vida é como um sopro. Então, nessa estrada, que é o tempo que a gente tem aqui na Terra, Deus coloca essas placas de sinalização. Ei, não adore outras coisas, não coloque ídolos, vamos ficar enquanto ele está aqui, né? Adore só o teu Deus, não tenha ídolos sobre a sua vida, porque senão você vai correr um grande perigo de acidente. Então, é por aí que eu considero os 10 mandamentos. E é algo assim tão fantástico, só para fechar essa introdução, porque é só uma mente brilhante, uma mente infinitamente brilhante, para resumir em 10 itens, 10 passos, aquilo que você precisa para viver. Porque há uma série de desmembramentos, mas tudo parte daquilo. Se você conseguir se prender e observar aqueles 10 tópicos, você vai ter uma vida plena, vai ter uma vida debaixo dessa direção que Deus está dando. Exatamente. Qualquer homem, seria impossível conseguir sintetizar dessa forma, né? Em 10 itens. 10 itens, como você disse, sintetizar, porque quando você toma, ele não está falando só de ídolo, uma imagem, ele está falando de ídolo no teu coração. Uhum. Então, é uma coisa muito mais ampla. Por isso que a capacidade de resumir, eu tenho um exemplo disso na minha vida. Quando eu estava fazendo a Aliança Francesa, o curso Nancy, que depois que você acaba, você começa o curso Nancy. O Nancy são 3 anos que você tem, ali você estuda história, literatura, geografia francesa. E o meu choque, não era o meu choque e dos meus colegas, é de que na primeira aula, na primeira prova, todos nós fomos muito mal, porque nós não tínhamos a capacidade de resumir. E aí os professores franceses falaram, como assim vocês brasileiros nunca aprenderam a resumir? E a gente mostrou, mas nós resumimos, olha aqui. Só que o nosso resumo, por menor que ele estivesse, estava faltando coisas essenciais. E ele falou, não, isso não é resumo. Isso é um entendimento mais curto, mas não é o resumo. O coração do texto não está aqui. Vocês nunca aprenderam? Aí eu tive coragem, falei, bom, do jeito que vocês estão falando, nunca. E eles ficaram chocados, que a gente nunca tinha aprendido. Então, nós vamos ter que ensinar para vocês o que a gente ensina no ensino fundamental lá na França. E a gente, tudo adulto, e eles falaram, então é assim, eles deram a técnica, eu uso até hoje, eu bato o olho, e aí, numa página, eu consigo tirar de uma página uma frase que pega a página toda, de outra página que, se ela for muito densa, 3 frases. Mas isso é uma questão de treinamento. Aí você falou de mente brilhante.
é só uma mente brilhante como Deus, de olhar tudo que ele tem que falar para a gente, mas eu vou resumir em 10. E aqui está tudo que você precisa para a tua vida. E não ouse tirar nenhuma das 10, porque já está super resumido. Não ouse. Olha, são só 5 em relação a mim. Você está vendo que aqui é só em relação a Deus. Não terás outros deuses, não fará para ti nenhum ídolo. E o terceiro agora ainda é em relação a Deus. Não farás mau uso do nome de Deus. Êxodo 20, versículo 7. Como que está na tua tradução? Não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão, porque o Senhor não terá por inocente o que tomar o seu nome em vão. Então, aí nós temos 2 extremos aqui. Nós temos o extremo do judeu, que não ousa literalmente falar o nome de Deus, não fala Jeová, não fala o tetragrama, respeita... Sim, mas ele só disse para não tomar em vão. Ele não disse para não tomar. Então, eu digo de 2 extremos. O extremo deles... Seria o medo de acontecer. O medo de errar o medo de errar. O medo de errar é tanto que ele até erra. O medo de errar é tanto que ele erra, porque ele não usa algo que ele poderia usar. O nome de Deus pode ser usado. Ele não falou, não use meu nome. Ele só disse, não use sem respeito. Aí eu tenho o extremo em que não usa de forma alguma e tira o relacionamento com Deus. Aí eu tenho o outro extremo, nós, que usa demais. É verdade. Brinca. E brinca com coisas santas, tipo jargão evangélico. Eu sou contra jargão evangélico. Você brincar só o sangue. Até mesmo quando você fala, você vai perdendo sentido quando você fala misericórdia como um jargão. E quando você usa o nome de Jesus, só Jesus. Você sabe o que você está falando? Só Jesus é só Jesus causa, mesmo, né? só Jesus na causa. Isso é um jargão. Você não está falando do nome de Jesus. Não. Senhor Jesus, entra nessa causa. Não, você não está falando com respeito, você está usando um jargão. Sabe o que é um jargão? Eu sou tradutora. Em linguística, a gente estuda. Cada profissão tem o seu jargão. Cada setor da sociedade tem o seu jargão. Se você andasse em gangue, você teria o jargão da gangue. Se você está no Nordeste, por exemplo, no Nordeste, além dos termos, tem jargão que, quando eu morei 5 anos no Nordeste, eu fui aprendendo aos poucos. Eu não... parecia que, às vezes, a pessoa estava falando outra língua. E eu tenho muito seguidor do Nordeste, eles vão agora... Imagina eu chegar e ouvir a moça que estava me ajudando falar que o meu menino era muito treloso, que ele tinha bulido em tudo. Para mim, ela estava falando grego. Eu não entendi uma palavra. Quando eu fui... Aí, quando eu vou, aí já são termos, não estou falando nem de jargão, né? Quando eu fui na padaria, pedi um francesinho, ficou olhando para a minha cara, era o Cedinha, enfim. Então, mas eu estou falando de jargão. Cada profissão tem o seu jargão e cada setor da sociedade. E eu digo que os evangélicos têm os seus jargões, infelizmente. Jargões que viram brincadeiras e que leva a falar do sangue e do nome de Jesus em vão. Perde. Aí quando você vai orar e falar só o sangue de Jesus tem poder, na tua mente já vem só o sangue. O sangue perde o valor. Entendeu? Então, cuidado com essa libertinagem. Jesus veio para te libertar, não veio para te dar um abuso. Então, Deus é santo, não abuse, mas também não tenha o extremo. Então, são 2 extremos que a gente tem que evitar. Não usar e usar demais. Então, a gente tem que evitar esses 2 extremos. Tem um outro acontecimento atual que me deixa bastante desconfortável. Quando a gente está cantando algum louvor que se refere a Jesus de você. Eu também tenho isso. De onde veio isso? Não sei. Quer ver? Isso eu vou dizer de onde veio. Porque nós usamos muitas músicas transliteradas, não, desculpa. Traduzidas, versões. Em inglês, você até tem, no inglês formal, lido na Bíblia, você tem uma diferença quando você fala para Senhor, que é o ti, ao invés do you. Mas no dia a dia, mas o americano, ele não, como isso é da língua, ele não perdeu o respeito quando ele está falando you.
É o que a língua tem. O inglês é uma língua mais pobre em vocabulário, assim como o grego, o português é mais pobre em relação ao grego, em relação ao hebraico. Nossa língua é mais pobre em relação a essas duas outras línguas. Mas o inglês tem menos vocabulário do que o português. Então, para uma palavra tem 1000 sentidos. Pega get, pega, né? E o you, quando a pessoa traduziu a música, para o português, a gente tem essa diferença, Senhor e você, né? No meu tempo, a gente não chamava a mãe de você, né? Nem o pai. A gente falava o senhor, a senhora, e até os meus pais morrerem, foi esse o respeito que eu tive de chamá-los de o senhor, a senhora. Mas, então, você tirou essa intimidade que foi ganhada em relação a autoridades, e você colocou. Olha, no francês, não esqueça, como eu disse, eu sou tradutora. No francês, é uma falta de educação hoje. Francês moderno, continua sendo. Eu te conheci hoje. É uma falta de educação absurda eu te chamar, Vinícius, de tu. Eu vou te chamar de vous. Eu vou te chamar de senhor. Parece que não existe, mas no francês existe. Eu só vou falar ti quando eu tenho uma intimidade absurda. Ou a pessoa me deu. Não, você pode me chamar. Aí a pessoa me deu. Então, quando isso que o Jonas falou, realmente também incomoda a gente. Vulgarizou, né? Vulgarizou. Quando chama Deus de você, para mim, me agride. E a desculpa que dão, intimidade. Assim, com todo respeito, é essa de, não, mas ele é teu pai, papai, paizinho, abapai. Mas assim, eu, como a senhora falou, eu não chamo o pastor Jonas, que é uma pessoa com quem eu convivo muito, e eu o chamo de pai, mas eu não chego para ele, e aí, você vai fazer não sei o que, eu não falo, o senhor, a senhora, isso não diminui, isso mostra o respeito que eu tenho com a pessoa, e a gente tem que ser assim, a gente perdeu muito desse, ainda mais com o soberano, com o eterno, né? Com o nosso Deus. Ele é nosso pai, mas ele também é nosso Deus. Exato. Então eu não posso chegar e falar, e aí, como é que você está hoje? Vai estar com paciência para me ouvir hoje? Não é assim, né? Como é que eu vou entrar diante do Senhor? Eu tenho que entrar, com reverência, com temor, né? Com tremor. A senhora sempre fala isso quando prega, né? Com muita reverência. Que querem colocar o evangelho moderno. Deus é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Como é que você vai modernizar a reverência? Como que os anjos... Vamos lá, gente. Como é que os anjos adoram? Exatamente. Veja Apocalipse, as palavras que eles usam para Deus. Eles não falam assim, ei, você, tá tudo bem aí? Legal, ô Senhor, tudo bem, né? Não. Gente, os serafins convivem eternamente com ele, e eles falam santo, 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 Senhor. Eles se curvam, eles falam Senhor e chamam de santo, né? Ele não chega e fala assim, gente boa, sangue bom. Então, isso, né? Quando ele é Senhor, ele é senhorio, é algo muito forte. A palavra senhorio é muito forte. Então, quando ele fala que ele é o Senhor do céu, da terra, que o nome de Jesus está acima de todo nome, no céu, na terra e debaixo da terra. A palavra Senhor, no grego, ela é tão forte, tão forte. Uma vez eu ouvi uma pregação aqui na nossa igreja, do Juliano Som. Eu queria saber em que ano que foi, porque foi uma das melhores pregações sobre a palavra Senhor no grego. Foi a que ele deu aqui. Acho que tem uns 5 anos atrás, né? Acho que tem mais. O tempo passa tão rápido. Passa tão rápido. Foi na conferência Sobre as Águas. Tem uns 6 anos. Teve aqui. De 6 para 7 anos. Eu quero encontrar lá no canal da igreja essa pregação. Que palavra incrível. E depois que ele deu essa palavra, aí ele entrou com uma música de Senhor. Gente, a igreja veio abaixo. Eu lembro como se fosse hoje. Maravilhoso. Olha aqui, assim, palavras que me marcam mesmo. E essa palavra me marcou. Principalmente depois ele entrou ali rasgando com uma adoração, levando a igreja a falar Senhor, Senhor. Né? Lindo, lindo demais. Mas eu não li Jesus falando, né, do terceiro, Mateus 5:34. Mateus 5:34. Mateus 5:34 diz: Eu, porém, vos digo,
De modo algum jureis, nem pelo céu, por ser o trono de Deus, nem pela terra, por ser estrado de seus pés, nem por Jerusalém, por ser a cidade do grande rei. Nem jures pela tua cabeça, porque não podes tornar um cabelo branco ou preto. Olha, aí Jesus está mostrando a reverência que a gente tem que ter. Olha, não jure pelo céu. Olha, você não tem noção. O céu é um lugar santo. O céu, você não tem essa intimidade toda. Você tem intimidade de filho, você é co-herdeiro, mas não confunda liberdade, é o que eu disse, não confunda liberdade com libertinagem. Então, eu acho que nós, a gente estava indo para algum lugar, né? Nós três estávamos indo para algum lugar, e eu disse algum assunto que não era esse, mas orbitava sobre isso. E eu disse, liberei uma palavra que foi um suspiro. Sabe quando Davi suspirou pela água de Belém? Ali eu suspirei, eu disse assim, como eu gostaria de uma reforma. Lembra? Agora é hora de uma reforma, porque antes de um avivamento tem que ter uma reforma. E a reforma, o que é, gente? Quando o rei Josafá, o rei Ezequias, reis avivalistas, primeiro eles foram reis que levaram a nação a uma reforma. O que é reforma? É você voltar a fazer aquilo que você deixou de fazer. É você resgatar valores. É você resgatar aquilo que você perdeu no meio do caminho. Então, como eu desejaria uma reforma no meio do corpo de Cristo? Amém. Amém. Êxodo 20, versículo 8. Lembra-te do dia de sábado para o santificar. Esse é polêmico, esse é polêmico. Já vou jogar logo a pergunta aqui. Pode jogar, não? Muita gente pergunta, né, pastor, a questão do Shabat, né? Porque a gente que vai muito a Israel, a gente vê que o Shabat lá é algo absoluto. Sim. Por conta do calendário deles, sexta-feira, por volta das 18 horas da noite, para tudo. E só volta no sábado, às 18 horas da noite. Ou seja, eles têm essas 24 horas que é mandamento Foco super Deus observado. E a família. Deus, família, não se faz uma série de coisas, algumas por religiosidade, mas a base do descanso. A base disso tudo é o descanso. É parar e focar nas coisas do céu e para dentro, no que importa. E aqui, o cristão tem uma visão um pouco diferente. E a senhora fizesse também esse comentário, que é algo que o pessoal pergunta bastante também. Muito. Eu sabia que quando eu entrasse aqui, que o último mandamento é meu para com Deus. O que é que eu faço em relação a Deus? Então, Deus, o que eu acho mais incrível é que Deus estabeleceu, Shabat significa descanso, esse descanso da alma, do físico e do espírito. Você vê que o homem não trabalha, esse é o descanso físico, que é o que a Revolução Industrial trouxe. Antes da Revolução Industrial, não havia uma lei protegendo os trabalhadores de um dia de descanso. Se trabalhava de segunda a segunda, era um trabalho escravizado. Deus, muito antes... Deus é tão moderno que, muito antes da Revolução Industrial, ele está mostrando que nós temos um limite, senão a gente entra no quê? Algo moderno também, em burnout. A gente entra em total desgaste, você anda com a gasolina que você não tem mais, aí você para. Então, esse é o descanso físico. Descanso emocional é o meu relacionamento, porque eu descanso emocionalmente quando eu me divirto, quando eu estou com a minha família, quando eu estou brincando com os meus filhos. Isso é um descanso emocional. Me tira de uma rotina alucinante na minha mente. Inclusive, o Dr. Augusto Cury, ele briga muito. Ele diz assim, o descanso até mesmo das redes sociais. Ele fala, quando a gente vai lá na casa dele, ele fica, larga isso, né? Larga isso. Então, a necessidade porque o telefone ele acelera muito a nossa mente. Você tem que ter nesse seu dia de descanso realmente um dia de menos atividade nas redes sociais. Isso é um descanso emocional. E o teu descanso espiritual é porque o teu foco nesse dia, o judeu, ele separa, é o dia que eu vou na sinagoga, eu não vou uma vez, eu vou quando começa o Shabat, eu vou quando eu termino o Shabat, ele vai 2 vezes. Quando começa o Shabat, eu vou ficar com a minha família, eu vou jantar com a minha família, mas eu já vou ler a palavra. Então, eu estou com Deus.
eu vou ler a palavra, eu vou orar com a minha família, todo mundo junto. E depois ele vai terminar o Shabat na sinagoga. Bom, e nós? Né? Aí eu falei o propósito do Shabat. O propósito do Shabat é realinhar tuas prioridades semanalmente, que a gente descontrola semanalmente. Então, toda semana realinha as tuas prioridades e conserta aí a tua mente, o teu coração e o teu corpo. Tá. Agora, nós, cristãos, o que é que nós fazemos? Por que é que nós não guardamos o sábado? Os adventistas guardam o sábado, o judeu guarda o sábado, nós estamos errados e eles estão certos? Se a gente for olhar, dia escolhido por Deus era o sábado mesmo, o Shabat. Isso foi mudado no ano 300 depois de Cristo, quando Constantino, ele adorando, né, o Deus Sol, por isso Sunday em inglês, dia do Sol. A gente perdeu na nossa língua, mas no inglês tá Sunday, dia do Sol. Então ele, por ser um adorador do Sol, ele colocou como dia do descanso, o dia de celebração, justamente o domingo. E agora? A gente está errado? Eu já vi muita gente, inclusive pessoas que eu respeito muito, lutando tanto para que as pessoas guardassem o sábado, que perdeu o foco do resto. Não tem como hoje, porque a nossa sociedade ela foi construída em cima do domingo. Então, se eu sou um comerciante, o sábado eu tenho que trabalhar, senão eu vou morrer de fome. E é estipulado. E se eu sou o dono, eu tenho que abrir o meu comércio. Se eu sou o empregado, eu tenho que ir, senão eu perco o meu emprego. E aí eu vou quebrar. Então, se você me perguntar o que eu faço hoje, eu digo, faça do teu domingo o que você faria no sábado. Porque Deus sabe que a nossa sociedade foi construída para que o domingo fosse o dia do descanso. Eu sei que tem as exceções, que tem os plantões e tem etc. e tal. Eu sei que tem dia, aí não, o shopping também abre, a praça de alimentação. Gente, se a gente for ficar em detalhes, estou falando em grosso modo. Nossa sociedade foi programada para que o domingo fosse o dia do descanso. Agora, eu pergunto para vocês, o que é que as pessoas estão fazendo no domingo? Você faz tudo menos o que está escrito que você tem que fazer. Você ocupa o teu tempo para você mesmo, você ocupa o teu tempo com coisas secundárias e você esquece que a prioridade é Deus e a família. Olha, eu não consigo entender pessoa que chega atrasada no culto domingo. Eu sou antiga desse jeito. Porque, para mim, o meu dia começa já pensando no culto. Eu já fico programada eu já começo a me arrumar na minha cabeça pelo menos 3 horas antes. Eu estou aqui com uma testemunha ocular. Eu já começo a me mobilizar, separo minha bolsa, separo a Bíblia, deixo ali perto, já vou separar a minha roupa. Eu funciono em função de chegar antes da hora, porque Ele é o mais importante do meu dia. Deus é o mais importante. E aquele dia eu separo para estar. Eu que tenho tanta atividade de gravação, de tanta coisa de viagem, e todo mundo que eu tenho ido, pode falar, você aí que eu estou indo na tua igreja, ou qual é a minha prioridade? Eu saio de madrugada dos locais, eu saí de Belém 2 horas da manhã para estar com a minha família e com a igreja no domingo. Então, raras exceções eu abro de estar numa igreja no domingo, uma outra igreja no domingo, porque a minha prioridade é essa. Então, as pessoas, mais uma vez, estão abusando do domingo. Porque aí fala, domingo não tem trânsito. Como é que chega atrasado para o culto? Né? Domingo, a tua prioridade... Então, se você pega algum lugar de trânsito, a tua prioridade é sair 2 horas antes, então. Mas não chegar atrasado, porque isso mostra respeito. Respeito para com o pastor, não para com Deus. Então, querido, volte ao primeiro amor, volte a guardar o teu domingo como que se fosse um dos 10 mandamentos. Vamos ver o que Jesus fala sobre pessoas que são os dois extremos novamente. O judeu que guarda, como nosso amigo Eli guarda, é família e Deus, ali ele tá fazendo o que a gente faz.
Agora, os da religiosidade, que não pode apertar o botão do elevador, que não pode ligar esquentar comida, não pode esquentar comida, porque tudo isso é trabalho, não pode. É descanso, não pode virar o botão. Isso já é escravidão. Então, não posso andar de carro, porque é trabalho dirigir. E não é trabalho andar? São coisas assim. Então, você vê que a escravidão é o excesso de liberdade, escravidão é o excesso de religiosidade. A liberdade é em obedecer a Deus. E o que Jesus fala sobre o sábado? Marcos 2, 27 e 28. Então, nesse caso, na visão da senhora também, o importante é o fundamento do Shabat, né? É o fundamento, não o dia. Não o dia. Assim, se eu pudesse fazer uma reforma, aí a reforma teria que ser na sociedade. E não tem como. Então, eu conheço um Deus de misericórdia que olha para a gente e fala, não tem como, eles vão perder o emprego. Então, não, eu vou perder... Não é assim que funcionam as coisas. Não foi você o responsável, foi Constantino, no ano 300 depois de Cristo. Você não está adorando o Deus Sol. Então, vamos parar de neura. Você não está adorando o Deus Sol quando você guarda o domingo, você está adorando a Deus. Você só está na condição de obedecer o que foi estipulado pela sociedade. E você precisa do teu emprego. Você vive ainda na terra, você precisa ainda comer, beber, você precisa ainda se vestir. Então, não dá para você falar, eu vou obedecer, é o Shabat que eu vou guardar. Deus se agrada se você guardar o teu domingo, não adorando o Deus Sol, adorando ao Deus dos deuses, Senhor dos senhores, como se fosse o teu Shabat. Quando for sábado à noite, já começa a guardar o teu domingo. Reúne a família, janta com a família, sai com a família. E domingo, minha prioridade é ir para a casa de Deus, é ter meu tempo com Deus. É isso. Marcos 2, 27 e 28. E 28. E acrescentou, Jesus falando, o sábado foi estabelecido por causa do homem, e não o homem por causa do sábado. De sorte que o Filho do Homem é Senhor também do sábado. Pronto. Ele é o Senhor de tudo. Ele está falando aqui dessas escravidões, que é tipo, olha só o absurdo. Não podia curar o paralítico no tanque de Betesda porque era sábado. Aí Jesus, quando ele foi citar o sábado, ele falou assim, qual de vocês que por ser sábado vai deixar o seu boi morrer se ele cair num buraco? Aí também condenaram os discípulos dele de comer no sábado. Ele teve que falar isso, gente, então vai morrer de fome? Não pode pegar a espiga, isso é trabalho. Né? Porque eles pegaram a espiga e comeram, porque eles estavam com fome. Mas eles estavam fazendo, no sábado, eles estavam trabalhando para Deus. Por que eles estavam com fome? Porque eles estavam andando. E por que eles estavam andando? Porque eles estavam pregando de aldeia em aldeia. Você está vendo como deixa o raciocínio, a religiosidade, ela deixa o raciocínio de lado. Não, eles não estavam passeando. Eles não estavam fazendo uma festa. Por isso que eles pegaram o milho, vamos fazer uma festa do milho aqui. Não, eles estavam comendo porque eles estavam andando muito para levar o evangelho por todas as aldeias. E é isso, estava trabalhando para Deus no sábado. Agora, os últimos 5... fala de mandamento, e a gente vai um pouco mais rápido nesses últimos 5, mas os últimos 5 falam de mandamento meu, até aqui foi eu para com Deus, agora sou eu para com o meu irmão, ou para com as minhas autoridades. Êxodo 20, versículo 12, honra teu pai e tua mãe. Bom, mais uma vez, esta tudo bem que antigamente nós tínhamos uma distância tão grande entre pai e mãe que não havia diálogo, não havia um pai, ele achava que se ele desse carinho, assim era o meu pai, ele achava que se ele abraçasse, beijasse a gente, ele ia perder a autoridade, então ele precisava ser a autoridade e na dureza da autoridade. Isso estava errado, era um extremo, mas o outro extremo são adolescentes e crianças que falam com pai e mãe como que se fosse o amiguinho. Ele grita com pai e mãe. Então, mais uma vez, nós precisamos resgatar valores, honrar pai e mãe. E nesse assunto, Jesus ele tocou, sabe aonde? Em Marcos 7, 11. Ele fala sobre isso. Marcos 7, 11. Marcos 7, 11. Vós, porém, dizeis,
Se um homem disser ao seu pai ou à sua mãe, aquilo que poderias aproveitar de mim é corbã, isso é, oferta para o Senhor. Então, isso aí pode parecer grego para você. Está lendo em português, mas pode parecer grego. É um costume da época em que o fariseu, ele, por exemplo, se eu falasse assim, se o Jonas e o Vinícius me pedissem a minha Bíblia, e eu não quero emprestar, porque eu tenho um xodó com essa Bíblia, tenho mesmo. Aí, porque eu tenho um xodó com essa Bíblia, ao invés de eu falar, olha, eu tenho um carinho tão especial por essa Bíblia, eu tenho medo que você não me devolva, falar a verdade, o que eu ia falar? Falar, olha, vocês dois, isso aqui é corbã. Corbã é porque está consagrado a Deus, eu não posso emprestar para ninguém. Então, o fariseu, quando o pai e a mãe estavam precisando de dinheiro, o que eles falavam? Eu não posso te dar, pai, porque é corbã. Só que ele era tão hipócrita que ele não dava nem para Deus e nem para o pai, ficava para ele. E Jesus, irado, falou. Ou, por exemplo, o pai está sem lugar para morar e o fariseu tivesse uma casa. Mas na cabeça dele, eu vou alugar essa casa, eu quero lucro. Eu não vou honrar meu pai e minha mãe que estão sem casa. Ele ia falar, pai, eu queria tanto te ajudar, pai. Mas é corbã. Mas é corbã, eu não posso. Infelizmente, aí ele não dava o aluguel para Deus. Corbã, é de Deus. Então, o aluguel, ele podia até alugar, mas o aluguel era para Deus. Ele não dá o aluguel para Deus e não dá para o pai. O aluguel fica para ele. Então, diante dessa hipocrisia, o Senhor está falando, vocês cumprem todas as leis, vocês dizem que cumprem, mas aí chega o teu pai e tua mãe, vocês não honram, vocês falam que é corbã. Jesus desmontou os religiosos, mostrando a importância de honrar pai e mãe. Então, Jesus ele fala sobre esse assunto também. Ele também fala em Mateus 19:19. Mas o importante é que Jesus toca nesse assunto sobre a importância de honrar pai e mãe. E aí, o nosso próximo mandamento, Êxodo 20, versículo 13. 20, versículo 13. Não matarás. Bom, aqui a gente sabe, né? Não... Eu que amo ver aqueles programas, né? Na ID, aqueles policiais, a gente sabe, todo mundo sabe, não matar, senão você vai ser um homicida, um assassino. Isso desde a época de Jesus até nós continua sendo a mesma coisa, tirar a vida de uma pessoa. Mas Jesus vem e fala desse mandamento, sabe o que ele fala? Aquele que não ama o seu irmão é homicida. E aí? Os 10 mandamentos ficou mais fácil ou mais difícil de obedecer? Com a graça ficou mais difícil. Porque agora não é só eu pegar uma faca, um revólver ou qualquer outro instrumento e matar o próximo. É só eu não amar, eu já sou considerado no reino espiritual um homicida. Então, quer dizer, o alinhamento que a gente precisa ter com o céu é tão radical que a gente precisa rever todas as nossas posturas. E não amar o irmão, se dar ao direito de não amar a pessoa difícil. Jesus ensinou a amar o difícil. Ele ensinou a amar o samaritano. Era o difícil para o judeu. Como é que eu vou amar de samaritano? Aí Jesus fala a parábola do bom samaritano, mostrando que o samaritano era melhor até do que o judeu naquela situação. Jesus fala o exemplo dos 10 leprosos, 9 eram judeus e não voltaram para agradecer, o samaritano volta para agradecer. Jesus, em João capítulo 4, vai e conversa com uma mulher samaritana e mostra que ela se transformou na maior evangelista. No momento em que ele ascende aos céus, ele manda pregar em Jerusalém, Judeia e Samaria. Aí Jesus ele ensina a gente a amar o difícil. Ele chama como discípulos os difíceis. Ele não chamou nenhum fácil. Gente, se você analisar os 12, não tem um fácil ali. Não é só Mateus que é o difícil. Não é só Judas que é o difícil. Pedro é o difícil. Filipe era difícil. Todos eles eram difíceis. André, Tomé, todos eles eram difíceis. Sabe por quê? Porque nós também somos difíceis. Então, Jesus ensinou a amar o diferente. Jesus ensinou a amar o difícil. Jesus deu um desafio aqui nessa categoria não matar, porque ele disse, não é só perdoar, é amar o teu inimigo. Meu Deus! E ainda olha como Jesus põe as coisas num altíssimo nível. Olha, amar quem te ama é fácil. O meu desafio para você é amar quem não te ama. Exatamente. Oh, meu Deus! Então, eu não sei aonde que as pessoas colocam este evangelho da graça. Eu leio os comentários. Eu estava lendo um comentário sobre o nosso podcast. Um homem entrou e falou assim, vocês aí
estão cheios de dizer o que Deus diz para fazer, para não fazer, tudo que você tem que fazer para ser salvo, mas tudo já foi feito. Ele estava querendo falar da hipergraça. Eu posso fazer o que eu quiser, que eu já fui salvo. Jesus já fez tudo. E não é esse evangelho que Jesus pregou. Esse evangelho é o que homens estão pregando. O evangelho de Jesus tem uma linha de conduta, sim. Eu tenho um comportamento. E o comportamento é negar a mim mesmo. O comportamento é eu esmurrar a minha carne. Então, este evangelho novo, eu não creio nesse evangelho novo. Eu creio no evangelho de Jesus. Tá? Então, não matarás. Na mesma linha do não matarás que a senhora colocou, vem aí tanto o furtarás como o adulterarás, né? Porque o adulterarás é a mesma situação que a senhora falou, desse conceito que ficou mais difícil ainda de cumprir. E eu prefiro não só ele não Jesus. Exatamente. Porque aqui, quando Êxodo 20, 14 está escrito sobre não adulterarás, está falando de um toque físico, está falando de intimidade, está falando de ser pego em flagrante. Agora, olha o que Jesus fala em Mateus 5, 28. Os 5, 28. E o Jonas vai abrindo em Mateus 10, 19, que é sobre não furtar. Eu, porém, vos digo, qualquer que olhar para uma mulher com intenção impura no coração, já adulterou com ela. Que padrão é esse de santidade? Ficou mais fácil? Elevou muito. Elevou muito. Então, eu não consigo entender esse evangelho novo que estão pregando. Então, se você quiser me chamar de retrógrada, se você quiser me chamar do que você quiser, eu ainda vou... Sabe, igual o afogado, que ainda fala até... Ali você pode me afogar de críticas e eu vou dizer até o último momento, eu não me dobro a este evangelho novo. Eu só escuto Jesus. E Jesus disse que no Antigo Testamento, adultério era pego em flagrante. E Jesus diz que adultério começa na mente. Já adulterou na mente, já adulterou com os olhos, já adulterou com o coração. Êxodo 20, 15, não furtarás. Mateus 10, 19. Abriu? Mateus 10, 19? Não, 19 ali. Mateus 10, 19. E, quando vos entregarem, não cuideis em como ou o que há vez de falar, porque naquela hora vos será concedido o que há vez de dizer. Então não era esse. Então tá em Mateus 10, mas tá por aí. Jesus, ele diz assim, você conhece os mandamentos, procura isso. Jesus, ele diz assim, você conhece os mandamentos, e aí ele começa a citar os mandamentos, não furtarás, não matarás, é Jesus mesmo falando sobre os mandamentos, e ele não fala, e ele diz assim, mas eu quero... Aí ele começa a dizer qual é o mais importante, mas ele não está dizendo que os outros estão revogados. Ele mesmo diz assim, você conhece os mandamentos, está escrito que não matarás, não adulterarás, não furtarás e etc e tal. Mas eu digo para vocês, aí ele diz, ele só está reforçando não adianta você não matar, mas não amar. Mas não adianta você não furtar e não amar. Ele está dizendo que tudo é o amor. Quem ama não rouba, quem ama não furta, quem ama não quebra nenhum desses princípios. Por isso que ele está falando, todos esses princípios estão baseados no amor. E ele diz ainda, não darás, o que você leu é Mateus 12, 36, o que você leu é Êxodo 20, 16, não darás falso testemunho. Em Mateus 12, 36 está escrito, no dia do juízo os homens haverão de dar conta de toda palavra inútil que tiverem falado. Gente, quando você fala mal de uma pessoa, está registrado, você sabia disso? Não darás falso testemunho. Sabe o que é isso? Calúnia. E sabe o que o Senhor está falando? Calúnia está registrado no céu. E quando você estiver diante de mim, você vai ter que dar conta de toda calúnia que você falou, de todo falso testemunho que você falou. Olha o que Jesus está dizendo. Ele não está pegando leve aqui, não. Ó, você calunia e você acha que passou batido. Parece que
você prejudicou aquela pessoa e que nada aconteceu com você. Você prejudicou. É aquele velho uma parábola que os judeus eles contam de um rabino que tinha um discípulo. Esse discípulo falou mal dele, prejudicou demais o rabino, mas ele se arrependeu. De tanto que prejudicou o rabino, ele foi lá e pediu perdão. Perdoa, rabino. Aí ele pegou... Isso não é verdade, isso é um conto. O rabino pega um travesseiro, joga as penas ao vento e diz assim, e aí? Você... e agora? Sai e pega todas as penas, não deixa nenhuma delas ir para longe, pega todas elas. Aí o rapaz pegou só algumas e falou, e cadê as outras? Eu não consegui, rabino, eu corri, mas elas foram muito rápido, elas foram para longe, não consegui pegar. Ele falou, então, eu te perdoo, mas as palavras que você liberou contra mim são como essas penas. Algumas foram e não tem como recuperar. A minha moral já foi, tudo que tinha que me prejudicar já prejudicou. Mas eu te perdoo. Mas aprenda, a calúnia é como a pena. Ela vai e você não tem mais controle sobre aquilo que você falou. Você pode se arrepender, mas você não tem mais controle sobre aquilo que você liberou. Só para o povo saber, o texto não era Mateus 10, 19, era Marcos 10, 19. Ah, Marcos 10, 19. Aí o pessoal pode olhar lá depois. Deixa eu até corrigir aqui. Marcos 10, 19, só corrigindo. É aquela coisa da mente acelerada, né, gente? Leia, por favor, Marcos 10, 19. É o que a senhora... É o que eu citei, mas... Isso, sabes os mandamentos. Não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, não defraudarás ninguém, honra teu pai e tua mãe, e aí ele vai... Exato. E o último é Êxodo 20, 17, não cobiçarás. Quando a gente entra em cobiçar, você pensa que é só, hoje o que mais tem é você olhar para a vida dos outros e cobiçar, por causa das redes sociais. Eu gostaria de ter isso. Uma coisa é suspirar, outra coisa é cobiçar. Suspirar é normal. Cobiçar já entra na categoria inveja. Você desejaria que aquela pessoa não tivesse, já que você não tem. Aí vem um sentimento ruim. O cobiçar vem você cobiçar aquilo que você não é teu. Uma coisa é você cobiçar o ministério do outro. Aí você entra na igreja e divide a igreja, porque você cobiça ter aquilo para você. Você cobiça o chamado daquela pessoa, então você prejudica. Você vai cobiçar o marido ou a esposa do outro, você vai cobiçar qualquer tipo nessa linha ruim. É desejar com uma intenção ruim no coração. Você não gostaria que aquela pessoa tivesse e você quer ter o que não é teu, como Davi, que quis ter o que não era dele, que era Batseba, e aí deu tudo errado na vida dele. Então, olha, isso aqui são 10 leis de proteção para a sua vida. É uma correção de rota para nós e, conclusão desse podcast, os 10 mandamentos estão em vigor. O último texto, só para o pessoal pegar, Lucas 12, 15, certo? Só para esse último 15. Que a gente está sempre batendo, então temos aqui ele, eu vou ler rapidinho. Então ele lhes recomendou, tende cuidado e guardai-vos de toda e qualquer avareza, porque a vida de um homem não consiste na abundância de bens que ele possui. Exato. Então, nós chegamos ao fim. E lembrando sempre para você compartilhar, fala aí, começa a incitar em outras pessoas. Para você, os 10 mandamentos estão em vigor ou foram abolidos por Jesus, foram revogados por Jesus? Então, escuta aí esse podcast e chega você à conclusão. Seja um semeador da palavra. Curta, compartilhe, se inscreva no canal e acione o sininho. Não esqueça, por favor, aqueles que não fizeram até agora, por favor, ajude a gente. E não esqueça, toda segunda e sexta, podcast, às 18 horas. Toda terça-feira, live, às 18 horas. E os outros dias são os temas. E às 6 horas da manhã, todos os dias, devocional. Deus abençoe todo mundo. Deus abençoe a todos. Obrigado.